Muito bem, chegamos a mais uma edição do programa Agrorotina, o programa que busca valorizar os jovens do campo e contar um pouquinho da história da sucessão familiar. Hoje estamos em Vila Lângaro, na comunidade de Campo Redondo, para conhecer um pouquinho da história da Granja Crespi. Estão com a gente o senhor Edgar Crespi e também a Karine Crespi, que vão contar um pouquinho da história da família. Nosso agradecimento especial, é claro, aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Seu Edgar, gostaria que o senhor contasse um pouco de como começou a Granja Crespi. Seja bem-vindo. Tudo bem. Nós estamos aqui na segunda propriedade, que nem eu te falei, né? Iniciou no Rio do Peixe, perto do ano de 80, que nós temos uma propriedade lá. Aí o meu pai passou para mim e eu espero estar passando daqui a um tempo para a minha filha. Aí essa área iniciou lá e nós fomos adquirindo área. Essa área aqui é nova, né? Com a ajuda da minha filha, estamos progredindo, né? Tá dando certo. Iniciou eu, meu pai e meu cunhado, né? Como decorrer dos anos, a gente foi dividindo as áreas, cada um trabalhando na sua área, cada um fazia do seu jeito, né? Aí nós optamos para repartir as áreas que eu te falei, para dar uma oportunidade também para minha filha, que é agrônoma, para botar a parte técnica, né? Mas na propriedade, que hoje nós temos que ser profissional no que fizemos, senão não dá certo, né? E lá no início, seu Edgar, era um trabalho mais braçal? Como é que era? Já tinha a inserção de tecnologia? Como é que era quando vocês começaram aí na lavoura? No início era praticamente manual, né? Era a época do boi, do arado, né? Aí meu pai adquiriu o primeiro trator, um Forson Major. Oh, que beleza, né? Ali em diante, ele conseguiu comprar outro trator novo, um Massey Ferguson, em 71. Aí mudou totalmente já o tipo de trabalho. Aí quando veio máquinas mais tecnológicas, em 77 veio outras marcas. Aí adquirimos uma colheitadeira. Aí começou a ficar mais fácil a nossa vida para tocar a lavoura, né? Hoje as maquinárias são tudo automatizado praticamente. Sensor de perca, tecnologia de aplicação e o pulverizador piloto automático. Hoje ele quase trabalha sozinho. É muito interessante. E desde o início o foco de vocês foi sempre a lavoura. Isso. Nunca trabalharam com outra atividade dentro da propriedade? Não, a gente tem um gado como que eu vou te explicar, para consumo humano da família, dos funcionários, né? Mas o foco é agricultura, produzir grãos. E hoje o senhor estava comentando aqui também em off pra gente, né? São 3 filhas. 3 filhas. 3 filhas e cada uma seguiu o seu rumo. Isso aí. A Karine, que é agrônoma, está aqui comigo. A mais velha é a Renata, que é dentista, e a mais nova, a Thaís, que é médica. É um orgulho para um pai ter 3 meninas desse formato. Formada, guerreira, batalhadora, né? Muito importante para mim. E como é que foi para o senhor esta sucessão que já está sendo trabalhada? Foi natural? Como é que o senhor viu aí as meninas hoje, cada uma escolheu a sua profissão? Teve influência do senhor ou o senhor, a partir do momento que elas falaram, pai, vou seguir na odontologia, vou seguir na medicina, vou seguir na engenharia agronômica,
para o senhor foi tudo ok ou o senhor influenciou também nas profissões? Não, eu não influenciei. A Renata, desde pequena, ela queria ser dentista, era o sonho dela. E a Kari, ela começou uma outra faculdade, era biologia. E daí ela viu que não era o que ela queria. Aí ela passou para a agronomia, se formou, foi trabalhar numa empresa privada. E também não era o foco que ela queria. Digo, então venha trabalhar comigo, vamos experimentar tocar a nossa lavoura. Ela veio trabalhar comigo e se demos muito bem, graças a Deus, está tudo na maravilha. Karine, seja bem-vinda aí ao programa. Como é que foi para você aí, desde o processo de escolha também da sua profissão e escolher ficar no campo? Por quê? Olá, bom. Na verdade, antes de eu iniciar uma faculdade, eu já ajudava, estava sempre junto, porque como a gente sempre morou no campo, então desde os meus avós quanto os meus pais sempre enfatizaram o que eles estavam trabalhando, por mais que a gente não colaborava tanto, mas a gente sempre soube de onde que vinham as coisas, como funcionava. Então, no início foi uma escolha pela biologia, foi mais por não conhecer muito de outras profissões também, né? Mas quando eu vi que era agronomia, então foi essa escolha e não tinha outra opção. E hoje como é que são separadas aí as incumbências, né? Vocês têm duas propriedades, mas com certeza as duas se conversam, né? E acabam sendo as mesmas responsabilidades. Mas como é que é dividida hoje essa parte de vocês? Os dois fazem a mesma coisa, cada um tem a sua responsabilidade. Como é que é isso, só para o pessoal entender um pouquinho também? Sim, na verdade a gente trabalha junto, né? As duas sedes, digamos assim, funcionam juntas ao mesmo tempo. Nós moramos aqui, eu e o Vinícius, e meu pai e minha mãe moram lá no Rio do Peixe. Então tem algum maquinário lá, outros aqui, e a gente está sempre trabalhando junto ao mesmo tempo. Mas hoje é separada dentro das partes administrativas da propriedade, por exemplo, você tem alguma responsabilidade diferente do seu pai ou os dois trabalham em conjunto aí, os dois fazem compras, os dois fazem a parte financeira? Como é que é separada essa parte de trabalhos? Agora a gerência continua sempre a responsabilidade maior com o meu pai, até porque a experiência dele é muito maior, né? Eu, digamos, estaria começando, então essa é uma questão complicada, a gerência e a responsabilidade da venda e da compra na hora certa é bem detalhista isso, né? E são uma das coisas que fazem diferença no campo, né? Hoje, o saber comprar e saber vender. Mas isso também eu tenho certeza que dentro da sua faculdade facilitou também um pouco desse processo, né? Como é que foi para você buscar essa informação e trazer para aplicar dentro da propriedade? Assim, o conhecimento sempre é válido, né? Como diz o meu pai, o estudo ninguém te tira. Então, a gente aprendeu várias áreas dentro da faculdade de agronomia e aos poucos a gente vai tentando trazer para a prática, porque na teoria é uma coisa totalmente diferente, né? Com certeza. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos a contar um pouquinho da história aí da família Crespi. Seu Edgar, ainda falando sobre a parte operacional da propriedade, como é que está funcionando hoje e o que mudou depois da participação mais incisiva da Karine aí em meio das decisões da propriedade? O seguinte, antes a gente fazia as coisas, mas não tinha um controle de tudo nos detalhes. Hoje, a Karine faz a parte de defensivos,
de controle da entrada, de saída da propriedade, para nós saber o que foi feito o ano passado, o que deu certo, o que nós precisamos mudar, né? Hoje nós temos que ser assertivo, não podemos errar mais. Então essa parte melhorou muito depois que a Karine voltou a trabalhar com nós aqui. A parte de tecnologia, a parte de defensivos, dosagens, é tudo ela que controla. Aí o estoque, tem isso, tem aquilo, o que precisa ser comprado, ela me fala, né? E eu vou nos canais competentes buscar. Isso ficou muito melhor. E a parte de mecânica da lavoura, ela colhe, ela planta, ela me ajuda em tudo que é ponta da lavoura. Faz o serviço aí de sol a sol. Que maravilha. Seu Edgar, e quantos hectares eram lá quando o senhor fez a separação aí ou no caso, continuou a história aí do seu pai também, em parceria aí com a sua irmã, né? Como é que foi naquela época e como está hoje a Granja Crespi? Quando nós trabalhávamos junto com meu pai e meu cunhado, nós tínhamos perto de 300 hectares. Então, de 100 hectares cada um, nós plantávamos aproximadamente. Aí eu adquiri mais uma área aqui e tal. Hoje eu estou plantando 400 hectares de área, né? Estou me virando com os outros. Aumentando as responsabilidades. Aumentando o serviço, aumentando as responsabilidades e passando para a minha filha, para ela tocar futuramente, né? Assertivamente, né? Não errar. Karine, e hoje o que você enxerga como um diferencial no campo para ser assertivo, como o seu pai bem mencionou? Bom, eu acredito que seria a compra e a venda correta. Não existe uma receita de bolo também, né? Então, a gente tem que tentar acertar o melhor possível. Sempre contando com o clima, que esse seria mais da metade do nosso trabalho, né? É o clima. E o resto a gente sempre busca conhecimento fora, tá sempre modificando, sempre melhorando os defensivos quanto à qualidade de uma semente. Isso é primordial. Karine, hoje a gente vê uma ascensão ao empoderamento da mulher, a gente vê cada vez mais as mulheres tomando conta aí do negócio, puxando à frente. Como é que você vê isso? Isso, na verdade, eu tenho muito orgulho em estar trabalhando no campo e tendo espaço para isso também, né? Porque normalmente, se fosse uma família maior, digamos, eu teria que ficar mais na gerência, algo assim. Mas eu tenho muito orgulho de estar atrás de um volante, realmente. E trabalhar com isso, que o que eu mais me identifico é na parte operacional mesmo. O que mais você gosta é estar ali, plantando, colhendo, fazendo toda essa parte. Isso mesmo. E falando um pouco sobre perspectivas de futuro, como é que você enxerga aí a Granja Crespi daqui para frente? Eu almejo manter essa qualidade de vida que a gente tem, de morar no campo e seguir construindo, né? E sempre melhorando, buscando novas tecnologias. Pensa em talvez mudar um pouquinho do ramo de atividade, em introduzir novas culturas ou até mesmo outras diversificações dentro da propriedade? Claro, diversificar a propriedade é sempre importante, só que nós temos aqui a questão do clima, né? Que não favorece tanto. Digamos que a gente tem o carro-chefe seria a soja e o milho por causa da época do ano. De inverno é sempre complicado por causa das geadas. E aqui a nossa região é muito fria, dificulta um pouco dar uma diversificada nas culturas. E como é que você vê hoje a inserção de novas tecnologias nas propriedades? Buscar por tecnologias é sempre importante. E então a gente aos poucos vai sempre modernizando e tentando melhorar até os maquinários para trazer uma melhor operação e até fica muito mais fácil eu trabalhar, por exemplo, de como era antes, mais braçal. Então sempre tem uma importância. E é justamente nisso que vai a minha próxima pergunta. Seu Edgar, como é que o senhor vê
essa diferença de lá no início, quando vocês começaram a trabalhar, para hoje? Nossa, é que nem o dia e a noite. Nós trabalhava, nossos maquinários não tinham gabine, era tudo manual, né? Hoje, todo maquinário tem gabine, né? Saúde, os pulverizadores era barra, não tinha máscara, não tinha nada antigamente. Hoje, tu não bota a mão num defensivo sem uma luva, sem uma máscara. O pulverizador tem gabine, tem controle de vazão, tem piloto, então ficou uma maravilha. Se nós voltar 50 anos atrás, nossa senhora, né? Então eu acho que cada vez vai evoluir mais essa parte. O que eu falo para a Karine, vai ter tecnologias futuras que tu tem que agregar elas à propriedade, senão tu vai ficar fora do sistema, né? Tu vai perder de produzir mais. E nós temos que produzir mais hoje porque os custos estão elevando muito. Tem que entrar na tecnologia. Com certeza. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Seu Edgar, falando mais sobre o processo aí de sucessão, como é que o senhor vê hoje com a filha aí já tocando o negócio sozinha aí, ou melhor, com a parceria, né, dos dois? Como é que você enxerga isso? Como é que é para ti? Olha, eu estou muito feliz de ter alguém que vai seguir o que eu estou fazendo, né? É um orgulho muito grande um pai ter uma filha que vai seguir o que ele está fazendo. Isso aí não tem preço, cara. É muito importante. Que maravilha. Karine, passou na sua cabeça em algum momento estar longe da sua família ou estar longe dos negócios como você está fazendo hoje? Sim, na verdade já apareceu oportunidades logo depois de formada, mas eu nunca consegui ir longe, na verdade. Sempre escolheu ficar. Sim, sempre priorizei a família, meus avós e meus pais, porque a gente não sabe como é que será o futuro, né? Tipo, poderia ir longe, me dar muito bem, mas eu prefiro ficar perto deles. E dar continuidade no trabalho. Continuidade no trabalho. E como é para você saber que você está aqui dando continuidade à Granja Crespi, que já são anos de história, né? Começando aí com o seu avô, agora pelo seu pai, e saber que você está tendo essa responsabilidade das rédeas da propriedade? É um orgulho para mim, todo o conhecimento que eles me passam e continuam aprendendo bem na prática realmente, né? E eu tenho também para mim de passar para as futuras gerações. Tem a minha sobrinha que eu adoro levar junto, nem que não sigam como as minhas irmãs não estão seguindo na atividade, mas elas sabem da onde vem, sabem dar valor a tudo isso, né? Maravilha. Para finalizar, seu Edgar, o senhor já se imaginou longe daqui? Não, nunca. Para contar uma história bem curta. Eu lidava bastante com bancos em Passo Fundo, aí chegava com dor de cabeça, cansado. Eu saía para o meio da lavoura dar uma caminhada, não precisava tomar remédio. É uma maravilha, eu adoro fazer o que eu faço. Isso é muito importante. E se o senhor tivesse que deixar aí uma mensagem a quem nos assiste e também aquelas famílias que preparam a sucessão familiar, o que o senhor diria para esses pais, para esses filhos? Faça uma coisa gradativamente organizada que dá certo. E, mais importante, tudo que tu fazer, faça com amor. Karine, se você tivesse que deixar aí uma mensagem também às pessoas que nos
Na verdade, segui o coração. Eu segui o meu, tô aqui. Tipo, sempre gostei de morar no campo também. E tem que ter coragem, por causa que é um processo difícil também, né? Porque é a responsabilidade deles de acreditar num jovem. Mas tem que seguir firme que dá certo, sim. Maravilha, meu agradecimento especial aí ao seu Edgar, também a Karine, por compartilhar com a gente aí um pouquinho da sua história, com certeza mais um case de sucesso, uma família que sempre foi muito batalhadora e buscou conquistar tudo que conquistou, né? E não é por acaso, né? Então, mais uma vez, o nosso agradecimento por compartilhar com a gente essa história para inspirar novas famílias, para que a sucessão também aconteça em novos lares. É claro, nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Meu muito obrigado a você que esteve com a gente. Voltamos no próximo episódio.